O senador Jorge Cajuru, do Podemos, de Goiás, protocolou no Senado uma PEC que propõe o fim da reeleição no Poder Executivo. Yasmin Costa de volta com as informações. Yasmin, o senador já conseguiu os votos necessários? Lívia, já conseguiu sim, 29 parlamentares, 29 senadores assinaram aí essa proposta de emenda à Constituição que quer propor aí o fim da reeleição para os chefes de executivo, prefeitos, governadores e até o presidente da República. O senador disse que essa foi uma proposta muito trabalhada ao longo dessa semana, mas foi trabalhada ali meio que nos bastidores, em silêncio, como ele mesmo disse ao anunciar que tinha protocolado essa medida lá no Senado Federal. E o que ele justifica lá nessa proposta? Ele justifica o seguinte, que a renovação da representação política é sempre desejável, permite simultaneamente o surgimento de novas lideranças e dá às antigas, quando retiradas momentaneamente do exercício do mandato, a oportunidade de atualizar a agenda e as propostas. Inclusive, o senador Jorge Cajuru disse que o presidente do Senado Federal é um desses apoiadores da medida. Vamos ouvir o que disse o senador Jorge Cajuru. Se a gente quisesse, como a gente falou, a gente chegaria a 40, 45 assinaturas. É que a gente quis já protocolar, por quê? Porque a grande notícia é que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, abraçou essa nossa pauta. Perfeito. Quando eu apresentei a ele e convidei o Girão, por tudo que o Girão representa, para estar comigo em mão dupla e não em mão única, porque aqui a gente trabalha no plural, não no singular, o Rodrigo Pacheco me surpreendeu, eu fiquei feliz. Eu assino embaixo, eu concordo plenamente com o fim da reeleição. E olha, Lívia, além de propor o fim da reeleição, essa proposta de emenda à Constituição, ela também estabelece ali um mandato único que seria de 5 anos. Como a gente viu aí, o senador Eduardo Girão é um desses apoiadores da medida e ele avalia que um mandato de 8 anos, que seria ali 4 anos mais os outros 4 se reeleito, o chefe do executivo, acaba que cria uma política populista, que os governos começam a investir em políticas populistas. Vamos ouvir o que eles disseram. 8 anos para um presidente da República, para um governador de estado, para um prefeito, é muito tempo, né, Girão? Muito tempo. Não é? Muito tempo. É muito tempo. Sabe por quê, Cajuru? Porque o cara já começa o mandato sabendo que tem reeleição, ele já começa pensando em o que fazer para continuar no poder. Então aí começa populismo, irresponsabilidade, uma série de coisas que faz aumentar a inflação, que aí começa... Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, a gente viu que toda a reeleição foi um desastre e que houve literalmente corrupção. Agora, SCAF, não é a primeira vez que parlamentares propõem projetos para colocar fim à reeleição no Poder Executivo. Nós ouvimos aí as justificativas para a apresentação desse projeto, de Cajuru e também de Eduardo Girão. E como você vê essa possibilidade? Você acredita também que quando se prorroga muito esses anos no poder, há essa margem para populismo e para perda de qualidade do mandato? Como você vê essa questão? Lívia, eu vejo da seguinte forma, eu acho que quando um presidente é aprovado, ele tem o direito à reeleição. Quem reelege é o povo. Então, nada mais é a reeleição do que a aprovação dos primeiros 4 anos de mandato. A gente precisa lembrar o senador Cajuru, que o senador Cajuru tem um mandato de 8 anos. Então, como é que ele consegue propor uma PEC dizendo que 8 anos para um governante no executivo é muito? O senador tem mandato de 8 anos também. Então, teríamos que diminuir o mandato do senador igual ao deputado federal, para 4 anos. Então, eu vejo que essa PEC, em ano eleitoral, ela é realmente fora de padrão, fora de época, não vai ser apreciada, não tem clima para isso, mas pode ter um clima para o ano que vem. Obviamente, após as eleições, se rediscutir o porquê 5 anos e não somente 4, né? E mandatos sem direito à reeleição, mas eu vejo que a população aprendeu a conviver com a reeleição. O bom prefeito é reeleito, o mau prefeito não é reeleito. Isso acontece com governadores, isso acontece também com o presidente da República. E a nossa Constituição é muito sábia, ela não permite o terceiro mandato.
mas eu vejo que o segundo mandato, se o primeiro foi muito positivo, a continuidade da positividade, da política econômica, da política pública, de um projeto de país, eu não vejo que 8 anos é muito tempo. Deve ser bem governado e, obviamente, sempre a favor do país. Agora, um dos argumentos, Scaff, para essa possibilidade do fim da reeleição, que dizem os defensores do fim da reeleição, é que durante o primeiro mandato o político já trabalharia desde o primeiro dia, desde que ele assume a cadeira, pensando na reeleição, pensando na possibilidade de um segundo mandato. Te parece fazer sentido esse raciocínio, Scaff? Não faz sentido, porque a população ela tem o discernimento hoje com a mídia social, com a velocidade das informações, é muito rápido tudo que chega à população, principalmente os atos governamentais. Então hoje não tem como você enganar as pessoas mais. E também essa dedução, Brown, ela leva ao erro. Olha, todo aquele que está no seu primeiro mandato vai tomar medidas populistas porque quer se reeleger. Nós não podemos generalizar. Existem políticos e existem outros políticos. Cabe ao povo reeleger ou não. E são muitos os casos de prefeitos que foram medianos, governadores medianos, que não foram reeleitos. E isso é muito natural. Agora, acabar com o Instituto da Reeleição, dizendo que o segundo mandato foi fruto de um projeto populista do primeiro, isso, sinceramente, é um subjetivismo, um egoísmo e uma opinião individual de um senador que propõe essa PEC. Também não esquecendo, vou repetir, que o mandato do senador é de 8 anos.